Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Fernanda Toledo. E eu sou a Aline Oliveira. Estamos aqui então hoje com o Paulo Silveira, que é CEO da Foodtech Hub Latam, que nos deu a honra aqui de participar desse programa e vai trazer muito dessa visão, essa experiência corporativa que ele tem, e vai compartilhar aqui conosco, né, Paulo? Muito obrigada aí pela sua presença. Não, eu que agradeço, Fernanda, agradeço a Aline, a Inteligente Consulting, eu acho que o nome é maravilhoso, porque a gente já começa discutindo que gente faz a diferença, pode ter inteligência artificial, pode ter digital, tudo, mas ainda nós temos as pessoas fazendo as transformações. Então, agradeço, meu nome é Paulo Silveira, sou engenheiro de alimentos, né? Me formei há algum tempinho atrás aí na Unicamp, né? Eu saí da Unicamp em 82, depois fiz Getúlio Vargas, depois fiz outras universidades, né, fora do Brasil, e tive uma carreira na indústria de alimentos, né? Eu fui CEO da Danisco Ingredients na América Latina, que é uma das maiores empresas de ingredientes do mundo, né? Então tive essa minha jornada corporativa e desde 2018 eu comecei a pensar como trabalhar em ecossistemas, né? E muita gente me pergunta, mas por que você pensou nisso, né? Eu fui presidente da Dani, mas fui presidente de outras 3 empresas também. Eu sempre gostei muito de estratégia, né? E precisa de estratégia, liderando equipes, né? E eu li um artigo de uma grande consultoria falando que a economia do futuro seria uma economia de ecossistema, né? E me aprofundei no tema e falei o que eu gosto de fazer na minha vida, né? Até pelo percurso que eu tive na Danisco, que é inovação, né? E eu falei, eu vou montar um ecossistema de inovação. E montei o Foodtech Hub, né? Comecei no Brasil, hoje é América Latina. O que é um ecossistema, conceitualmente falando, né? O ecossistema é quando as empresas percebem e aceitam que individualmente não conseguem mais atender o seu cliente, o seu consumidor. E aí se juntam com outras empresas que complementam o que ela pode atender. Então, o individual não atende, mas o conjunto atende. Então, esse é o conceito de ecossistema. Eu faço até aqui, meu parceiro faz até lá, e quem ganha com isso é a sociedade e o ecossistema. É verdade. A força do coletivo, é a né, força do Paulo? coletivo, entrópica e organizadamente. Tem uma entropia aí, porque são muitos atores. Mas esses atores a entropia, né, para quem conhece, uma hora ela se acomoda, né? Então tem muitas ideias, diversidade de ideias. É um pouco mais difícil essa gestão, mas o resultado é muito melhor, né? Então, é mais ou menos isso que a gente tem feito como conceito, né? O Foodtech Hub Latam, e depois vou falar um pouco de uma outra iniciativa que é o Trópica. O Foodtech Hub Latam nasceu em 2018, né? Eu consegui, porque eu vim da indústria, eu tinha muito relacionamento ainda, né? Consegui montar no Brasil rapidamente, né, uma junção de universidades e instituto de pesquisa, né? As indústrias, as associações, né, das indústrias de alimentos, de várias, o governo, né, o Ministério da Agricultura, empreendedorismo em foodtech, né, de alimento, não tinha ninguém, tinha zero, só tinha agricultura, o agtech, tinha muito, mas em foodtech não tinha nada. Tinha É um termo até relativamente novo novo. É ainda, que né? nós ajudamos a desenvolver esse termo no Brasil, foodtechs, né? Tinha uma empresa, né? Eu até vou contar um caso só para completar, e venture capital, né? Porque eu também tenho uma empresa de fusões e aquisições, eu tinha muito relacionamento com os private equity venture capital, né? Então eu fiz essa junção, esse amálgama, vamos dizer assim, e pluguei isso globalmente, né? Como que eu fiz isso? Tive muita sorte e gente que ajudou. Eu trouxe para lançar o Foodtech Hub o Jonathan Berger, que é o CEO do The Kitchen Hub de Israel. Ele veio aqui me ajudar e trouxe o Roger Van Rosel, que é dos Países Baixos, né? Holanda mais, Países Baixos, que foi o primeiro
CEO do primeiro ecossistema global, que é o Food Valley, nos Países Baixos. E quando foi esse? 2019 eu trouxe esse povo. Consegui trazer esse povo para cá e me ajudaram a lançar. Quando lança isso aí, eles conhecem o ambiente, me ajudaram a plugar isso globalmente, né? E o caso que eu tenho para contar é que o Jonathan, quando veio, né, ele tem ainda hoje lá um portfólio de 27 startups, as mais disruptivas do mundo. E ele pergunta para a plateia, quantos empreendedores nós temos aqui? Ninguém. Aí um falou assim, olha, a Embrapa tem uma iniciativa, né? 2019. Hoje nós temos mais de 400 food techs. Né? Então o ecossistema ajudou a desenvolver de diversas maneiras, com mentorias. Né? Eu nem cobro nada de startup, né? Não cobro absolutamente, porque eu faço um Food Tech Expo também para ajudar essa conexão de startup. Qual a dificuldade da startup hoje? Todo mundo acha que é dinheiro, né? Dinheiro é dificuldade para todo mundo, para você, para mim, mas não é essa. Às vezes é um pitch, é um deck, é uma metodologia, é uma conexão. Né? Então, é isso que nós... Esse relacionamento, né? Esse relacionamento, é a conexão de negócio. Todo mundo fortalece muito, né, as startups, que no começo acho que tem realmente esse grande desafio, né? Sim, às vezes eu já ouvi lá, eu faço esse evento, já ouvi falar, nunca imaginei que eu fosse falar com o presidente de tal empresa, e está lá do lado, num evento, né, que está lá, o cara tem acesso. Essa conexão vale milhões, né? Então, para a startup, ela é uma ajuda incrível, né? Acho que tanto para as startups quanto para as pequenas e médias empresas, né? O que a gente vê hoje nas consultorias é que as pequenas e médias, elas têm uma visão de curto prazo com relação às atividades, né? Então, é o que você falou, dinheiro acaba sendo uma questão para todo mundo. Mas eles entendem que o foco tem que ser, claro, né? Manter as contas em dia, se segurar, se sustentar, né? Daí vem a questão da sustentabilidade que a gente tanto fala, mas eles têm muita dificuldade de conseguir se conectar com essas empresas maiores, que estão olhando para a estratégia, que estão olhando para longo prazo, né? Como é que você vê esse benefício, na verdade, né? Esse retorno para as pequenas e médias, para as startups, tendo esse contato com as grandes, com as maiores aí dentro desse ecossistema? Aí é mão dupla. Eu acho que é importante esse recado para as pequenas e médias. Primeiro, a pequena e média, ela sofre de caixa, né? Mas nesse sofrimento esquece do básico, né? Sim. Que é o investimento do que tem numa infraestrutura de inovação, na parte digital, e melhorar o seu processo, a sua operação, né? Então... Aí entra o ecossistema para ajudar a pequena e média empresa que não tem equipe, não tem estrutura, não tem visão, não tem um conhecimento, né, do que fazer. Aí um ecossistema que tem diversos atores trabalhando, essa pequena e média empresa atuando lá, tem uma sinergia enorme, né? E vou falar, a pequena e média empresa tem soluções que a indústria grande não tem. Sim. Um pouco mais de flexibilidade, né? Sim, é claro, tem muita tecnologia, né, por aí, falando de startup, que a indústria grande não teve a visão, não teve o tempo e não quis investir, porque é tão pequeno que, poxa, vou pôr uma equipe para fazer isso, mas é uma startup que já faz isso, tem uma solução num processo, é um ganho de eficiência imenso, né? E as empresas, elas como é que é essa relação? Porque quando a gente vai para uma consultoria, numa empresa, a gente vê que existe muitas vezes uma resistência numa mudança cultural mesmo, né? De sair da caixinha, pensar em inovação ou pensar, né, novas formas de fazer os processos. Como é que esse ecossistema ajuda, né, essas empresas que estão participando a fazer esse processo de mudança? Vocês enfrentam muito esses desafios ou não? Normalmente Sim. Eles já vão abertos a receber? Não, ninguém é aberto a nada. Mudar é ruim para o ser humano. Né? Não, ninguém é aberto. Trazendo casos concretos, né? Eu acho que você tem que trazer casos concretos. Né? E um ponto que eu acho que é importante, eu fui convidado para moderar um painel em Bilbao e veio o tema lá, a inovação, como é que é?
ainda, como se fosse, ainda está valendo a inovação nas empresas, e eu falei, eu queria mudar o tema aqui. Assim, é importante a inovação. E a primeira pergunta que eu fiz é qual é o budget, qual é o orçamento que as indústrias têm hoje em inovação, né? Então, inovação é um negócio que todo mundo fala, mas não tem nem orçamento. Pequena, média e grande empresa não tem orçamento. Não tem linha no orçamento. Não tem linha. Eu vou pegar algumas, né, fora da alimento, algumas pode até ter, mas estou fazendo, não é um negócio comum, né? Então, eu falo assim, eu vejo muito quando faço os eventos, Paulo, eu queria participar, mas não tenho verba de inovação. Então, é isso. E eu acho que essas empresas têm que mudar o mindset cultural. E vem da liderança. Vem da liderança. Então, assim, nesse caso, vem de cima, o líder tem que falar assim, eu quero fazer a minha empresa sustentável, eu quero fazer minha empresa inovadora, eu quero retornar para a sociedade com bons produtos. É a liderança que determina isso. O líder dá o tom, né, da conversa. O líder dá o tom. O líder, se o presidente não dá esse tom, ou a liderança, fica tudo na mesma. Porque o conforto é o melhor para a gente, né? Lógico. Né? Então, tem que sair disso, né? E no ecossistema, essa provocação de inovação é constante, né? Porque sempre nas discussões tem uma boa ideia, fala, por que não fazer isso, né? Eu tenho um caso lá nessa outra iniciativa que é o Tropical Food Innovation Lab, né? Que o Food Tech Hub participa, que é um consórcio formado pela Cargill, pela Biller e Givaudan, junto com o Itaú, somos 5 cofundadores. A gente fez um ideation interno, né, entre nós mesmo, 265 ideias, né? Puxa. 20 produtos, mais 4 já no mercado. Então, e eu vi dessas empresas também, assim, se a gente fizesse nós mesmos, saía 20. Sim. Com certeza. E as mesmas, né? Porque a gente pensa igual, a gente gosta de pensar igual. Então, a força dessa provocação, né? De falar, por que você não pensou de maneira diferente? Eu ouvi de uma líder em inovação da Argentina o ano passado, que eu adorei. Paulo, nós não precisamos pensar fora da caixa, nós precisamos trocar a caixa. Tira a caixa, adorei. Né? Amplia esse espaço. Nós precisamos trocar a caixa. Nós precisamos, essa mesma caixa, porque você sai para fora da caixa, mas volta para ela, né? Não, você tem que trocar. Eu adorei, porque é bem a visão de quem quer inovar. E inovar envolve risco, né? E a gente também não é muito propenso a risco, né? E como é que vocês fazem essa gestão dos riscos da inovação junto com essas empresas? Como é que a coisa funciona? Nós temos lá, né, a gestão de projetos, né? Mas assim, a primeira coisa que a gente trabalha muito, que a inovação não é curto prazo. Tem óbvio, a inovação incremental, você pode ter resultado em 2, 3 meses, mas e você tem que estar preparado para o fracasso, né? Eu tive numa grande empresa ambiental e eu adorei também, porque eu falei assim, a gente sabe que muitos dos projetos que a gente quer inovar não vai dar certo, mas a gente tem essa consciência. E a liderança tem essa consciência. Beleza. Então é isso. Então eu tenho um orçamento, sei que eu quero fazer isso. Agora, dentro da estratégia da empresa, não pode dar tiro para tudo quanto é lado, né, Fernando? Então não é isso que a gente está falando. Mas vamos pegar um exemplo que a gente tem trabalhado muito, que a biodiversidade brasileira tem vários biomas, a gente está muito focado no bioma amazônico, né? A gente tem produtos lá que a gente não tem a menor noção do que é e do que pode fazer. Então, tem coisa que vai dar certo e tem coisa que vai dar errado. Eu estava achando que isso aqui podia substituir o cacau, mas não vai. Trabalhamos 1 ano e não foi. Pode ser. Mas é interessante isso que você está falando, Paulo, porque pelo que fica muito claro para a gente sente isso no dia a dia também. Para inovar, você precisa de diversidade e você precisa de gestão desses riscos, né? Então, fazer uma análise do que pode acontecer e até onde você está disposto a ir. Quando a gente traz isso para uma realidade corporativa, as empresas têm muito receio também de fazer, né? Você imagine num ecossistema em que isso está expandido, né? Isso está aberto para todo mundo. Mas a gente tem muitos bons retornos quando isso acontece, né? Então, quando você traz, por exemplo, a questão da biodiversidade brasileira,
E o potencial que isso tem para mercado, né, para desenvolver o pequeno produtor que está ali trabalhando e para as grandes empresas que vão precisar desses insumos, né, que precisam fazer essa conexão. Então, precisa ter essa ponte e precisa ter esse entendimento de contexto, né? Esse é o ponto em que eu queria chegar. Como é que você avalia hoje para o país, né, para o desenvolvimento do país, a relevância da gente ter empresas que estão olhando para essas questões, para os pequenos empreendedores, para a biodiversidade que a gente tem, para os cuidados? Porque quando a gente fala, por exemplo, em sustentabilidade dentro da empresa, é muito difícil, às vezes, para o empresário entender que faz muita diferença no negócio dele o que está acontecendo na Amazônia, por exemplo, ou no Cerrado, que você estava comentando, né? Porque ele não tem esse olhar para fora, ele tem um olhar muito curto prazo, muito dentro do meu negócio. Como é que você direcionaria isso, né? Como é que você vê esse movimento acontecendo? Existe mais disponibilidade para isso ou você vê que não? Essa questão que dá para falar umas 4 horas seguidas aqui, porque é assim, tem umas coisas assim. A indústria de alimentos, o sistema alimentar, vamos dizer, o sistema alimentar, food system, que fala, não é mais nem agro e nem indústria de alimentos, é o food system, o sistema alimentar, passa por uma transformação imensa, né? Então, tem toda a questão do planeta, a questão do CO2, né, tudo isso que a gente sabe, né? Aonde que está um pilar dessa transformação? No Brasil, né? Então, outro dia eu vi que Nova York é a capital do food tech. Eu falei, gente, só tem prédio, né? Para com essa besteira. Nós, no Brasil, temos o pilar estratégico global para ser o ator principal nessa transformação. Através dos biomas, né? Através da biodiversidade brasileira. Nós temos 21% da biodiversidade do planeta, está aqui no Brasil. Falta estratégia, falta apoio, falta visão, né? Deixar claro isso, essa visão. Então, e aí fica competindo Brasil com Europa e tal, mas nós somos, hoje você pegar a cadeia da agrícola e da indústria de alimentos é 1/3 do nosso PIB, 23% na agricultura e 10% historicamente da indústria de alimentos, é 1/3 do PIB. Então, assim, onde que o Brasil se insere, o que a gente pode fazer para as indústrias, tudo. É ter estratégia, né? É fazer lei de inovação que tem, melhorar, lei de startup tem que melhorar. E um ponto que eu quero trazer aqui é essas agências de fomentos, né, que são importantes. A FAPESP é uma grande agência de fomento, tem praticamente quase 500 milhões de dólares ano para investir em projetos. Precisa virar a chave também para investir em ecossistema, né? Já falei com todos, né? Assim, você tem uma estratégia, né, para 10 anos e pesquisa em diversos segmentos e você investe no ecossistema para viabilizar essa estratégia. Mas hoje ainda a gente vai projeto por projeto, né? Aí você tem vários segmentos. Você demora anos para ler tudo que tem de programa no Brasil. FINEP, Embrapi, FAPESP, né? Ainda são programas, muitos programas e... De pesquisa por projeto. Né? São ações localizadas. Localizadas. Né? Falta um pouco essa integração, que é o papel do ecossistema. Do ecossistema. Né? Então, você vê, lá no Tropical, que eu expliquei, que tem o Itaú, que conhece muito como se faz projeto para a FAPESP, nós acabamos de pegar um recurso para investir numa linha de leites vegetais, que vai ser importante para o futuro. Mas é também pontual. Fomos lá, fizemos um projeto, mas se já tivesse a estratégia, era só falar, eu tenho lá 30 milhões, eu vou pegar 2 para fazer isso, porque está aprovado na estratégia, eu vou pegar... Acelera muito. E aí entra uma questão muito cara para vocês, que é gente. Exatamente. A gente do alimento do futuro, você precisa treinar. Né? Hambúrguer de carne, eu já sei fazer. Eu não sei fazer o hambúrguer vegetal, com novas tecnologias. Né? Fermentação, novas tecnologias. Esse povo precisa ser treinado em digital. Né? Então, é uma questão também fundamental para a agência de fomento olhar e falar, poxa, nós precisamos formar
esse pessoal para o futuro, né? Até quais são os grandes desafios? Aí, ouvindo você falar, eu acho que um deles é mão de obra, Total. né? Que é o que tem, acho que o que a gente tem visto em tendência em todas as empresas que a gente tem, os seus CEOs, os diretores que a gente tem conversado, tem falado muito dessa dificuldade de reposição de mão de obra em qualquer segmento. Qualquer né? segmento. E no alimento, com certeza, acho que a gente tem uma das principais características até, né? E quais são os outros desafios assim que você vê dentro dessa área da alimentação, da indústria do alimento? Eu acho que nós temos um desafio de comunicação importante, né? Esse é um desafio que, infelizmente, saiu do Brasil e espalhou no mundo, que é a questão do ultraprocessado. Primeiro que o termo, como engenheiro de alimentos, não deveria nem existir, porque ou é processado ou é in natura, né? Ultraprocessado vem da cabeça de um pesquisador da USP, né, ideológica e tal, e pegou, né? Pegou. Né? Então, hoje a indústria de alimentos passa um processo de fake news importante. Então, tem aí a gente nunca sabe se é dançarina, se é cozinheira ou atora, que fala que emulsificante é que nem um detergente no teu estômago. Então, o emulsificante vem de óleo vegetal. O mesmo óleo que ela usa para ensinar as pessoas a cozinhar. Então, um fake news é importante. Não? Então, esse desafio a indústria tem que encarar e tratar de maneira adequada. Então, esse é um. Porque a indústria gasta bilhões de dólares ano em segurança do alimento, não é segurança alimentar, daquela questão da refeição, segurança do alimento. São bilhões. Quando você tem um caso de Escherichia coli que espalha no mundo inteiro, é uma falha, porque assim, é um dano para a empresa, né? Como é um dano para a agricultura se tiver uma coisa de fertilizante que está contaminado. Então, eu acho que essa reflexão da importância da indústria de alimentos, a gente precisa... Eu participei de um webinar, eu adorei uma menina lá de Wageningen, que é uma universidade importante de alimentos, uma voz comum. Está todo mundo querendo resolver, de novo o ecossistema, né? Qual é a voz comum para tirar o fake news? Indústria que produz produto fora da especificação, né? A gente está combatendo sal, açúcar, gordura saturada, óbvio, isso aí está certíssimo. E tanto que tem uma lei, e o Brasil reduziu muito, a BIA ajudou a montar, a BIA, a Associação Brasileira de Indústria de Alimentos, ajuda a fazer. Então, tem que ter seriedade, né? Em tudo. A indústria falhou, a fake news atrapalha muito, né? Atrapalha e ajude a quem quer ajudar, né? É verdade. É importante isso. Essa questão da fake news que você traz, eu acho que ela é muito relevante para todos os aspectos, né? Tanto externamente, o que chega para o público, para o consumidor final, quanto dentro do próprio ecossistema, né? Essas falhas de comunicação, muitas vezes, né, que acontecem. E como é que você vê a resposta hoje do público, né, do consumidor final, por exemplo, com relação aos alimentos, quando sai uma notícia como essas? Qual o impacto disso no ecossistema? Quais são os caminhos que vocês têm usado para tentar desmistificar um pouco algumas coisas? Maravilhosa pergunta. Um dos pilares do Trópico é a comunicação, né? E o Itaú foi lançado lá dentro do Trópico, né? Desse ecossistema, lançou um projeto chamado Comer com Ciência. Consciência. Consciência, consciência. Ciência. Né? Explicar para a população ciência. Molho de tomate faz. Mamãe, você cozinhar o tomate na sua casa, a gente só faz o que a vovó faz na indústria. Só aumenta a escala. Né? Então, a gente tem que combater com comunicação certa. Educação. Educação, um podcast como esse, todo mundo atuando, essa voz comum, né? E criticar o que tem que ser criticado. Se a indústria está poluindo, se a indústria não está sustentável, que a indústria de alimentos passa uma transformação, ela precisa virar sustentável, mais sustentável. Processos e tudo, né? E tem esse caminho, uma jornada a ser percorrida, vamos chegar lá, mas depende de diversos fatores, né? E, de novo, liderança.
Você sabe que vocês estavam no começo aqui falando um pouco, eu lembrei de sustentabilidade que vocês falam. Na Danisco a gente tinha 5 valores, né? Um deles que é o walk the talk, né? Sim. Então, eu acho que tem um problema das empresas aí, cumprir o que está falando, né? Tem de cumprir o que está falando e um pouco do que a gente conversava antes também, de entender o que está falando. Entender o que está falando e cumprir o que está falando. Sim. Então, vamos pegar a sigla ESG, né? Eu combato que o S não existe. Sim. Né? Porque você paga teu fornecedor com 120 dias, o pequeno, o médio, o grande, penaliza o cara, então vem falar de social num momento onde não está cumprindo, né? Então eu sempre falo, o E e o G, o S ainda nós estamos perseguindo o que fazer com ele. É o grande buraco. É um super por isso buraco. que a gente está no S, porque a gente acredita muito na... Então, mas quando você fala a gente, né, Fernanda, você fala o pequeno produtor. Produz a batatinha que um dia vai virar uma batatinha frita lá, que a gente gosta, mas está produzindo, é ele que produz. Exato. E esse cara recebe como? Sim. Né? Ele recebe 30 dias, 60 dias, 90 dias. A importância de olhar para uma cadeia de fornecedores aí, e no alimento super tem. E entender que o fluxo de caixa disso aí faz parte do S. Sim. Então, assim, eu tenho falado muito disso. Eu acho que, sendo um pouquinho mais assertivo, assim, a gente precisa parar com algumas hipocrisias e falar o que está acontecendo e combater, de fato, pontos importantes nessa cadeia. Né? Certamente. E você fala da liderança também, e aí pensando no ser humano mesmo, né? Na pessoa que é um líder. E o líder de uma média, uma pequena, que muitas vezes ele está sozinho ali para tomar as decisões, né? Sim. E nesse sentido eu vejo que o ecossistema pode ser um grande aliado, né? Como é que funciona isso dentro da sua visão ali de ecossistema? Olha, eu vou falar um caso eu no Food Tech Hub eu lancei, depois de 6 anos praticamente trabalhando com Food Techs, eu me senti tranquilo em fazer a primeira lista das top 10 Food Techs do Brasil e publiquei essa semana. O que veio de retorno das que eu escolhi? Que a forma de inspirar e orientar do Food Tech para essas startups, incentivo. Uhum. Então, quando você fala do líder, o líder tem que inspirar movimentos de transformação. É isso que o ecossistema faz, porque o ecossistema já é um modelo transformador. Né? Então, quem lidera ecossistema tem que inspirar as pessoas, falar, puxa, isso aqui eu vou estar junto e vou também melhorar, e vou também transformar, e vou atender melhor meu cliente. Então, essa coisa, o ecossistema trabalha. Ótimo. Muito forte. E dá todo esse suporte, né? E o apoio, né? Olha, e tudo, né? O apoio. Porque às vezes eles não têm com quem trocar mesmo, não tem né? com quem trocar e não tem, né? Não tem uma balança para pesar um produto, né? Então, e aí um pouco de empreendedorismo, né? Eu acho que ainda nós estamos num estágio que nós precisamos virar do empreendedor sonhador para o empreendedor businessman. Né? Eu acho que ainda nós temos isso. Nós somos latinos, vai. Nós adoramos, né, dramas e tal, né, e paternalismo, né? Então, quando eu vejo assim, pô, eu quero ir para Dinamarca fazer uma palestra, dá para você pagar a minha passagem? Mas eu não faço isso. Você tem um business. Eu te dou uma mentoria de graça, mas você tem que saber que você tem um business aqui. Porque se tua empresa valer 100 milhões de dólares no final, é tua. Uhum. Então você tem que saber desse risco. Então essa coisa do paternalismo precisa acabar também. Eu tenho uma experiência interessante, eu fiz um programa que a gente chama de Desafio de Startups com o EIT Food, o European Institute of Technology. Eles mandaram escolhemos 2 startups para vir ao Brasil e mandei 2 do Brasil para a Europa.
Esses dois que vieram, parecia que estavam tocando uma empresa de $1 bilhão. Tudo preparado, tudo, o pitch, o deck, a estrutura, a estratégia. Né? Bacana ver. É um estágio que nós não estamos, mas chegaremos. Então, cabe a nós, de novo. O ecossistema ajuda. Muito. Com capacitação, com referência. Sim, né? Nós fizemos um programa no Foodtech Hub ano passado, né, de 8 meses para startup, e o resultado é maravilhoso. Muita gente mudou de modelo de negócio. Muita gente achou que a grana não era... Todo mundo começa o primeiro dia assim, eu preciso de grana. Não, aí no final vê, não, eu preciso de um modelo de negócio. Eu preciso de um deck, um pitch, Esse é o aprendizado. Que me traga grana e sustente o meu negócio, né? E esse é um ponto legal que você traz, porque quando a gente fala do empreendedor no Brasil, a gente tem boa parte deles que trabalha no empreendedorismo de sobrevivência, né? Que é o cara da batatinha, o senhorzinho que planta batatinha, ou a senhorinha, né? Você estava falando da quantidade de mulheres nesse mundo, né? Nesse negócio. E para a gente alcançar, né? O ecossistema, eu acho que um caminho muito forte, muito potencial para isso. Mas como que a gente chega nesse pequeno produtor, nesse pequeno empreendedor e convida a fazer parte? Como é que ele acessa esses espaços? Você tem alguma dica, algum caminho nesse sentido? Olha, esse é legal porque, assim, no Foodtech Hub eu estou olhando um pouco mais o agro, e uma das coisas que eu quero fazer, eu tenho até um parceiro para fazer, eu faço vários eventos. Eu faço um com a Bayer, que é o World Food Day, que é interessante, e dentro desse evento eu quero trazer produtor rural. Né? Porque eu fiz um para a Embaixada dos Países Baixos no ano passado, que o tema que eles me deram chama Como Alimentar as Cidades. E eu sugeri o tema biofortificação. Alimentos biofortificados, que saem da terra. E levei lá 2 produtores, um que faz batata doce com mais zinco e um que faz feijão com mais ferro. Produtor. Foi sensacional. Bárbaro. Foi bárbaro. Ouvir a experiência do cara que planta e colhe e tal. Então, a gente tem que unir mais essa cadeia, né? E eventos funcionam. Essa é uma coisa. E o ecossistema ajuda a organizar esses eventos, né? Porque quando a gente olha para essa cadeia de fornecedores, tudo é bem importante, né? Muito. A gente olhar para o produtor, chegar lá na ponta mesmo, né? E na parte de educação, né, Aline, Fernanda, eu vou começar... Por exemplo, de professor e louco, todo mundo tem um pouco, né? Nós vamos começar o primeiro curso de pós-graduação em inovação, empreendedorismo em ecossistemas agroalimentares lá na Faculdade Mauá, a partir de março. É o primeiro do Brasil. Eu vou dar uma parte, trouxe gente que montou empresa fora do Brasil, um brasileiro que montou o André Menezes, que montou a Tindo em Singapura, e vou trazer gente de fora, então, para treinar também em ecossistema. Precisa educar, né? Mudar o mindset na educação. Então, não é fácil. O pessoal fala, eu entendo que é ecossistema, mas não entende o que é ecossistema. Precisa viver o ecossistema. É verdade. Precisa viver. Até assim, pensando um pouco na personalização, né? Porque cada empresa, a gente pelo menos quando vai dar consultoria inteligente, ela sempre faz um diagnóstico, ela tenta compreender como funciona aquela empresa. Sim. Para poder montar uma estratégia e fazer as ações. Porque cada empresa tem sua particularidade. Não adianta muitas vezes a gente usar a mesma receita para todo mundo, porque não vai dar certo, né? Como é que o ecossistema ele traz essa personalização e, ao mesmo tempo, trabalha essa rede, né? Então, como é que funciona esse processo? É um tailor-made, né? Porque assim, a consultoria o ecossistema vem com um desafio, né, de inovação. Eu tenho esse desafio. Você olha para fora e fala, eu sei como resolver esse desafio dessa empresa, seja através das universidades no Brasil e no exterior, seja através de startups no Brasil e no exterior, que essa conexão está montada, esse conhecimento existe no ecossistema. Então, parece difícil, mas quando você está dentro é fácil. Quando você já montou a rede, não é difícil. E vocês ajudam depois a descer essa estratégia para a empresa. Sim, ajuda. Sim. Daí com as especificações dela, né? Aí entra a personalização, talvez. Isso, porque assim, uma coisa tem que entender, nós estamos falando de inovação, né?
Então, eu quero fazer bases de inovação, vamos pegar em leite vegetal. Aí já ouvi, mas tem um monte de concorrente. Não, eu estou falando de inovação. Nós vamos fazer inovação. Então, vamos, por exemplo, resolver o problema de off-taste de leite vegetal, que depende da proteína, você tem um sabor diferente. Resolvemos isso? Boa sorte no mercado. Estratégia de mercado eu não faço aqui. Uhum. Boa sorte para... Nós falamos em inovação. Resolvemos um problema técnico aqui. Sim. Ponto. Vai competir no mercado. Então, é isso que é inovação. Então, quando entende esse conceito, mas inovação beneficia todo mundo, é o que eu quero. Então, se eu faço uma inovação que eu consigo reduzir, encontrar um ingrediente, como lá o pessoal de Israel encontrou uma proteína doce. E sabe o que eu descobri? Com uma molécula da Amazônia, depois que eu fiquei mais próximo do empreendedor, ele falou, Paulo, eu tenho que te confessar uma coisa. A molécula que eu descobri da proteína doce, foi a primeira, veio da Amazônia. Olha só. O que nós temos aqui que vai para Israel. Né? Então essa descoberta beneficia a indústria inteira, porque está todo mundo querendo reduzir açúcar nos seus produtos, e proteína doce ajuda a reduzir, é a proteína. Proteína é proteína. Supre 2 espaços já. Então, isso é inovação que beneficia a todos. Né? Sim. Encontrar um ingrediente hoje para substituir o cacau, que está com preço exorbitante, beneficia a indústria de chocolate como um todo. É isso que a gente está falando. As pessoas confundem, mas nós vamos competir. Boa sorte lá. Tomara que dê certo. Mas aqui nós resolvemos um problema técnico, científico. Existem caminhos, né? Os caminhos estão aí. Os caminhos estão aí. E tem muito, pelo que você está falando, do conhecimento popular, né? Do que vem nessas descobertas, né? Nessa percepção, que é o pequeno empreendedor, de novo, que está lá fazendo sozinho dele, sem ter esse olhar de conexão, né? E do potencial que ele tem. Né? E esse caminho para o empreendedor chegar, né, e ofertar, por exemplo, né? Você me disse que o pesquisador descobriu, falou, poxa, na Amazônia existe essa proteína doce, ela pode ser extraída de lá, né? Como é que eu avalio o que pode ser interessante, o que pode sair aqui do meu universo e pode beneficiar uma empresa ou buscar um pesquisador? Eu gosto dessa coisa. Eu trabalhei com 2 cooperativas no Brasil. Eu adoro o modelo de cooperativismo. A cooperativa é um agente de transferência de tecnologia associado. Se não é mais do que hoje, estamos errando todos. Né? Mas tem essa visão, porque o pequeno produtor está lá. Né? Ele depende da cooperativa para comprar o fertilizante, ele depende para transferência. Então, a gente precisa chegar a esse conhecimento. A Embrapa faz um papel importante na parte agrícola. Né? Hoje nós somos o que somos por causa da Embrapa. Então, vamos pegar a Embrapa na parte... E o Itaú na área de alimentos. A indústria de alimentos se desenvolveu com o Itaú. O Itaú foi montado para isso. Né, para desenvolver a indústria de alimentos. E fez. Muito bem. Então, nós temos esses mecanismos. O problema é juntar isso num ecossistema. Sim. Se todo mundo tivesse nesse ecossistema, dentro de uma estratégia de como fazer, pode funcionar. Mas eu vejo cada vez mais iniciativas do próprio governo. Outro dia eu vi lá a ministra, mais um ICT no Brasil. Para quê? O que o ICT é? Mais uma bancada, mais uma balança, mais do mesmo, né? E para quê? Né? E essa coisa do compartilhamento, o ecossistema traz esse compartilhamento de instalações, né? Você reduz o investimento e maximiza o benefício, que esse é o conceito também de ecossistema. É isso que a gente tem que pensar. O Canadá tem um modelinho legal de cluster, que eles chamam, né? Então tem um cluster de proteína, tudo que o governo vai estar lá. Gira lá. Não fica lá em Marília, Olímpia, todo mundo tem um ICT e tal. Não dá. Então, falta isso. Todo mundo quer resolver o problema por si. Então, o ministro tal faz isso aqui, que não fala com o ministro Y, que não faz... Assim, a transformação... A comunicação
em todas as esferas. E dinheiro está rodando, né? Sim. Esse governo voltou a investir em pesquisa, mas é tudo meio que separado, né? Eu acho que essa é a minha crítica, assim, positiva, tá? Mas poderia fazer melhor. E como estão essas tendências, assim, A nacionais, internacionais? Internacionais já é muito forte. A gente tem que trazer, eu faço esses eventos, justamente eu trago gente, lideranças globais de ecossistemas, sempre está aqui nos meus eventos, para falar, olha, isso existe e está sendo feito. Nós temos a base do Trópica, que a gente não deve, eu convido vocês para ir lá, não devemos nada para ninguém, em nenhum lugar, nem em Ásia, nem Europa, nem Estados Unidos. É maravilhoso, estamos dentro do Itaú. Agora precisamos aproveitar mais, é um legado para o Brasil ali. Quando são feitos esses eventos? Qual que é a agenda desses eventos? Nós temos uma agenda, normalmente a gente faz evento em junho, outubro, né? Mas temos eventos menores, né? Que a gente... Eu comecei o ano passado o primeiro fórum latino-americano de ecossistemas agroalimentares, que eu trouxe gente do Chile e tudo, e quero integrar esse ecossistema na América Latina, né? Estou começando o Food Tech Hub no Chile também, né? Quero integrar isso aí, eu acho que tem muita oportunidade, né? Qual é a oportunidade? Bom, eu quero conhecer as startups do Chile melhor, da Colômbia melhor, da Argentina melhor, e eles conhecerem mais o mercado brasileiro, como interagir com as empresas brasileiras e vice-versa. E a América Latina ela tem uma similaridade assim de situações, eu acho, né? Tem uma biodiversidade, Tem uma A Colômbia, depois do Brasil, é a Colômbia. Né? Então, a Argentina é forte no agro, né? Tem muita tecnologia. Não tem, talvez, por exemplo, pegar o exemplo do Chile, né? Não tem, talvez, o equipamento, uma extrusora que nós temos dentro do tropo, que custa €1 milhão, né? Talvez não tenha. Mas nós temos, pode usar. Não está fechado, pode usar. Se associe e compartilha, nós compartilhamos, né? E temos, é importante, assim, essa junção, as empresas aportam capacidades, né, de tecnologia, né? Sim. Então, na verdade, esse modelo tem que dar certo porque é maravilhoso, né? Não é complexo, é inteligente até, eu diria. Inteligente. É o caminho, né? E como é que você avalia quem gostaria de conhecer mais sobre o trabalho de vocês, até de repente se associar? Como é que as empresas fazem esse movimento? Nós temos sites, nós temos comunicações de mídia, me contata, né? Eu atendo todo mundo, né? É só ligar para mim lá que eu explico tudo. Eu gosto de explicar o conceito, né? Às vezes o pessoal fala, vamos mostrar lá. Não vou mostrar, eu quero explicar o conceito primeiro. Depois, porque equipamento por equipamento todo mundo tem, não é? O que vira é o conceito, né? O uso disso. O modelo, né? Que a empresa, o pequeno. E eu faço aqui mesmo, através de vocês, um convite para o pequeno e médio industrial, pequeno e médio produtor, se aproximar. Eu acho que o projeto, nesses dois, o Food Tech Hub e o Tro, fica manco se a gente não conseguir fazer essa inserção, essa inclusão, palavra que todo mundo gosta, inclusão de pequenos e médios industriais de alimentos e produtores rurais. Bom, agora nós estamos aqui há uns 40 minutos falando, né? Então, vocês já sabem tudo de ecossistema, né? Estou aprendendo bastante hoje. Então, assim, como que vocês veem na consultoria que vocês dão de sustentabilidade que um modelo de ecossistema poderia ajudar a trazer mais envolvimento e engajamento, vamos dizer, dos seus clientes, dessa comunidade que vocês estão criando também? Puxa, eu acho incrível esse modelo de ecossistema, né? Vou falar primeiro, né, Aline? Depois eu passo a bola. Mas só para... porque, na verdade, a gente aprende com as experiências, então acho que o ecossistema ele traz muito isso. Erros que outros cometeram, né? Essa troca é muito importante e aí ele poupa tempo mesmo, orçamento, né? Eu acho que tem uma possibilidade muito grande, né, do ecossistema ajudar. Essa troca é muito rica entre as empresas, né? Então tem um processo que você ganha velocidade e custo, redução de custo, né?
Eu acho que são os dois que eu me lembro primeiro, né, Aline? Não Sim. sei, o que você acha? A gente fala bastante na Inteligente de construção coletiva, né? E de entender que a solução que você precisa, e você abordou isso também, às vezes a solução que você precisa, você não tem que desenvolver dentro de casa, já tem alguém do lado que está fazendo, né? Então, no caso da sustentabilidade, normalmente, as empresas podem se apoiar, inclusive, em organizações sociais que já estão fazendo, organizações de pesquisa, academia. Então, existe uma possibilidade maior, né? Mais rica de fazer essa ponte. Então, a gente acaba usando, num micro-universo aqui da empresa, né? Um ecossistema menor, né? De conseguir conectar as pontas ali de soluções e dúvidas e aprendizados, né? Então, é um caminho... A gente também entende que é um caminho do futuro, né? O caminho mais interessante. A gente tem trabalhado muito esse desenvolvimento de ecossistema dentro das empresas, para facilitar a comunicação. E também com os fornecedores, os stakeholders, de modo geral, né? Comunidades, né? Porque a gente trabalha com as pessoas, então a gente monta estratégia para todas essas pessoas que são envolvidas dentro dessa empresa e fora da empresa, mas que tem essa conexão. E eu acho que o ecossistema, ele amplia, né? Ele amplia realmente oportunidades. Então, é muito, muito interessante. Eu gosto muito desse modelo. Refletindo um pouco, vocês falaram assim, e também para... Eu acho que a gente precisa evoluir um pouco mais também para as métricas, né? Sim. As métricas de inovação. Porque todo mundo fala de inovação, ninguém não serve para nada, mas se tiver métrica, sustentabilidade métrica, né? A gente não gosta muito de métrica, né? Porque, pô, os caras estão me enchendo aqui, estão me cobrando, mas precisa ter algum... Tem que ter. Para compartilhar, né? Essa experiência. Você falou muito bem, assim... Quando nós montamos o Tropical, né, nós aprendemos com uma comunidade chama Mista Food dos Estados Unidos o que a gente não deveria fazer nos cofundadores. Né? Então, nós pusemos empresas que se complementam. Lá, começaram com empresas concorrentes na mesa. Não deu certo como cofundador. Para baixo de membresia, participa concorrente, não... Mas estrategicamente, ali, você precisa saber. E foi um aprendizado. Encurtou muito. Encurta muito tempo. Né? Salvou muita discussão. Assim, eu agradeço muito ao Scott May, lá dos Estados Unidos. Ele falou, putz, não faz isso que não vai dar certo. Então, essa comunicação. E na métrica a gente trabalha muito com isso, né, Aline? Sim, o sistema de monitoramento e avaliação, porque tem que ter caminhos, né? A gente tem que saber para onde está indo, se está chegando. Então, é importante, de fato. E traduzir isso para quem está na base, né? E se tem resultado mesmo, né? Porque, igual você falou, tem muita coisa que você implanta, não dá certo. A inovação, acho que ela faz parte, né? A gente testar coisas, é um processo de inovação também. Mas a gente precisa saber por que não deu certo, até para poder compartilhar com outros e cortar esse caminho. E cortar o caminho. E saber ouvir. Verdade. Eu aprendi muito com todos que eu convivo hoje, né? Voltando para o Jonathan, ele veio aqui, né? Até fala um pouco de português, ele acabou o evento, ele me sentou e falou, Paulo, eu vou te dar em 30 minutos 5 anos de experiência em ecossistema que você está começando hoje. E me deu um beabá. Uau. Eu ouvi cuidadosamente o que ele me disse. Pô. Assim, quanto que vale isso? Milhões de dólares. E ele fez porque ele queria me ver montando isso no Brasil e me ajudou a montar e está montado. Então, assim, o ecossistema traz isso, né? Um relacionamento de confiança. É verdade. Que é a base de tudo. Eu compartilhar uma coisa com vocês é porque eu confio em vocês, né? Então, esse relacionamento encurta muito o caminho para negócio. De novo, nós estamos falando de negócio. E estamos falando de pessoas, né? E estamos falando de pessoas. Confiança é a base de tudo, né? É tudo. Do relacionamento, dos negócios. Né? É verdade. E o ecossistema te dá isso, você está convivendo ali, né? É verdade. E até aproveitando esse aprendizado aí que você falou, poxa, ele me deu uma dica que a gente sempre pede para a pessoa que vem junto aqui com a gente conversar, bater esse papo delicioso que por mim eu ficava, né? Mas então, vamos eu só vou pôr mais um caso que é interessante, né? Eu queria muito, né, no começo, me aproximar do European Institute of Technology, o EIT Food, que a gente chama, que é o órgão da Comunidade Europeia de Inovação. E eu consegui
um bate-papo de 10 minutos com o CEO da época, que hoje é meu amigo, o Andy Zinga, na Nuga, acho que foi, onde que era a Nuga? Acho que era Düsseldorf, uma coisa assim, na Alemanha. Ele me escreve e falou, Paulo, tenho 10 minutos antes do meu speech. E peguei o avião e fui para lá, falar com ele. Ele me deu 10 minutos. 3 meses depois, recebo um convite dele. Paulo, você está convidado especial para fazer parte desse evento, que é para membro só, mas você está com ele me convidando. E nesse evento lá em Budapeste, que saiu a ideia de eu construir o Trópico. Olha isso. Os 10 minutos mais valiosos. E hoje é meu amigo, meu parceiro. Eu tenho o Food Tech Hub Academy, ele dá curso lá. 10 minutos. Qual que é assim? Confiança. Pô, esse cara está falando alguma coisa interessante. 10 minutos. Ele é o CEO do maior ecossistema europeu. Pô, tem uma coisa aqui. E vem todo junho, ele vem para cá, para o Brasil, para o evento, e participa, né? Todo mundo conhece ele já no Brasil. Mas você vê, poder do relacionamento, né? Que faz pontos. E com certeza lá você falou alguma coisa que... Falei do meu sonho. E que prendeu, mas é a confiança. Ele confiou muito no seu sonho. Falei do meu sonho. Porque eu já tinha sido executivo, queria montar isso aí. O sonho conecta, né? Eu tenho uma menina que pediu para escrever um texto, eu escrevi um sonho, um legado, né? É um sonho. Só funciona na base do sonho. Sim. Né? Depois que você passa uma carreira executiva, né? O que você quer fazer? Eu amo o que eu faço. Né? Exatamente. Então, assim, tenho paixão nisso aí. A gente vê. Não, tenho paixão nisso aí. Tenho paixão porque eu acho que isso pode transformar muito, né? As pessoas transformam o jeito de olhar, né? E é o que está nos conectando e dando essa confiança, porque a gente também tem paixão pelo que a gente faz e acredita muito também no nosso sonho, que é pé no chão ali, mas a gente sabe que vai realizar. É isso. Que legal, Paulo. E aí eu queria até, aproveitando, pedir assim, até a gente falou bastante de poupar tempo, né? De realmente pular etapas aí e ir para coisas mais assertivas. Qual é a dica inteligente que você deixa aí para o pessoal que está nos assistindo, que de repente era alguma coisa que, se você soubesse, você não teria ido por esse caminho, ou alguma coisa que você quer deixar já para os empresários aí, para os CEOs, diretores, para eles caminharem? Qual é a sua dica inteligente, Paulo? Eu acho que a gente precisa ousar mais, sabe? Precisa ser mais ousado né? Você põe uma coisa na cabeça, você tem que ser ousado e realizar, né? Você tem que mostrar o que você está fazendo. Eu acho que esse faz diferença brutal, né? Então, assim, você montar um ecossistema e falar, está aqui, você montar um projeto de construir, está aqui o resultado. Isso, assim, ousar, né? As pessoas estão com medo de falar coisa diferente, eu acho, assim. Tá chato. Tá bem chato, assim. As pessoas estão se policiando. Né? Eu acho que a gente fala em diversidade de ideias, mas eu preciso estimular mais, eu acho. Sim. Perfeito. Muito bom. É isso aí. Bom, então, acho que hoje é isso, né? Esse era o nosso encontro. Queria agradecer muito, Paulo, a sua presença e as histórias, todo o aprendizado, né, Fê? E pedir para vocês, se quiser deixar um recado final, né, para quem está nos assistindo, se despedir do nosso público. Não, eu queria deixar um agradecimento, um bom papo e, assim, ouse a compartilhar e estar dentro desse ecossistema. O resultado pode ser surpreendente. Perfeito. Obrigada, Paulo. Muito obrigada aí, Paulo. Obrigada para todos que ficaram nos assistindo aí. Obrigada, pessoal. A gente vai se ver ainda nos próximos encontros. Até lá.